Assunto porque hoje completa 42 anos que a menina Araceli Cabreira foi drogada, espancada, estuprada e morta. Na época ela tinha 8 anos de idade, um caso que marcou a história capixaba. E para lembrar esse crime terrível, hoje o país todo se mobiliza. É o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil. Aqui no estado, o número de vítimas ainda é alarmante. Um dos casos de maior repercussão foi da menina capixaba Araceli Cabreira. Por causa dela, foi criado o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil. No dia 18 de maio de 1973, Araceli, que tinha 8 anos, foi drogada, espancada, estuprada e morta. Araceli Cabreira Sanches foi raptada, intoxicada com barbitúricos, violentada. Seu corpo, desfigurado, apareceu dias depois num terreno baldio de Vitória, no Espírito Santo. Araceli, de 8 anos, foi raptada, foi encontrada morta, intoxicada por drogas, violentada, quase desfigurada. Ela foi seviciada, drogada e espancada. Nem o mais imaginoso escritor de romances policiais inventaria um enredo tão fantástico como esse. São mais de 500 personagens num processo com mais de 20 volumes e cerca de 5.000 páginas de depoimentos e outras provas. Uma história difícil de reconstituir, porque as pessoas têm medo de falar, ou se dizem, e até estão, proibidas. Na época do crime, Araceli não tinha completado ainda 9 anos de idade. Todos os dias, saía às 4h30 da tarde do Colégio São Pedro e caminhava até a esquina das avenidas Ferreira Coelho e César Elal para tomar o ônibus que a levaria para casa no bairro de Fátima, município de Serra. Sua mãe, Lola Cabreira Crespo, preocupada com os atrasos constantes de Araceli, havia pedido à direção do colégio que liberasse a filha mais cedo, às 4h10, para que pudesse tomar o ônibus de 4h30. A mãe dela era uma pessoa, coitada, sem nenhuma iniciativa cultural. Era uma pessoa muito humilde. É uma pessoa que vai na conversa. No dia do desaparecimento, 18 de maio de 1973, a menina saiu do colégio às 4h10 e foi levada até o portão pela diretora. Às 4h30, estava sentada em uma cadeira do lado de fora do bar fronteiro ao ponto de ônibus. Quem a viu foi o menor Luciano Manuel Souza Vale, que contou tê-la avistado com um gatinho no colo. Só no outro dia, ou na segunda-feira, parece, que foram tomadas realmente as providências certas, porque esse dia era sexta-feira, sábado e domingo, nada se pode fazer. Araceli viveu pouco e morreu aos poucos. Seu desaparecimento foi no dia 18 de maio de 1973. Durante alguns dias, a polícia, parapsicólogos e videntes garantiam que a menina estava viva. Mas ela começou a morrer para a opinião pública no dia 24 de maio, quando um garoto de 15 anos, Ronaldo Monjardim, foi caçar passarinhos perto de sua casa, nas imediações do Hospital Infantil de Vitória. O que você viu? Bom, de longe não estava dando para reconhecer. Eu cheguei mais perto, aí vi a mão dela e reconheci que era um corpo que estava aqui. Aí eu fui chamar o papai para ver. O que você disse pro teu pai? Falei que tinha... Eu achava que era um corpo que estava aqui em cima, uma pessoa morta. Cheguei aqui no local e eu constatei que era o corpo de uma criança. Parcialmente devorado por animais, o corpo de Araceli foi levado para o Instituto Médico Legal de Vitória. A polícia teve de usar até peneiras para garimpar no local do achado dentes e outras partes. O pai de Araceli, o espanhol Gabriel Crespo Sanches, foi o primeiro a reconhecer a filha no Instituto Médico Legal pelas mãos e por uma marca na perna.
Chegou-se mais à conclusão, através das pesquisas, que ela foi submetida a uma intoxicação exógena por barbitúrico. E com uma comprovação de manchas equimóticas praticadas intravitam foram evidenciadas através de provas histoquímicas de dosagem de ferro e de sangue, pôde-se concluir em definitivo que ela havia sido submetida a traumatismos em vida, portanto afastava-se a hipótese de suicídio ou de acidente. Havia sido com certeza homicídio. Nasce então o mais polêmico caso policial do Espírito Santo. O assunto vira notícia nacional. Começam as apurações, são tomados depoimentos, surgem contradições e falta de provas. Nos jornais, quilômetros de linhas são escritas sobre o caso Araceli, mas as dúvidas são muitas. Então, a ponto de um cidadão, Cláudio Michelini, vir em minha casa para me matar. Centenas de pessoas foram assistir ao interrogatório de Dante Barros Michelini, o pai, Dantinho Filho e Paulo Elau. O clima na cidade é de tensão. Por isto, o juiz da terceira vara criminal, Hilton Cili, pediu que o policiamento no fórum fosse reforçado. O interrogatório começou com 1 hora de atraso e teve que ser interrompido várias vezes pelo juiz, que pedia silêncio. O primeiro a depor foi Paulo Elau. O senhor conheceu Araceli Cabreira Sanches? Não, senhor. O senhor conhece, seu Paulo, o outro acusado, Dante de Brito Michelini, o Dantinho? Não, eu conheço a família Michelini de nome, conhecia de nome a família Michelini. Sim. Agora ele eu não conheço. Ela preparava a comida que seria dada a uma pessoa doente que se encontraria no sótão do franciscano. O senhor conheceu a vítima Araceli Cabreira Sanches? Não. Em Vitória, no Espírito Santo, a justiça condenou hoje os assassinos da menina Araceli. Julgo procedente em parte a denúncia para condenar. Como condenado tem os acusados, Paulo Constantino Lau e Dante Brito Michelini, ao cumprimento cada um da pena de 18 anos de reclusão e multa de 18 mil cruzeiros, sujeitando-os ainda ao pagamento das custas processuais em proporção. E B. Dante de Barros Michelini, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão. Doutor Cili, por que o senhor condenou os réus? Provada a materialidade e a autoria, através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial, indireta ou circunstancial. Baseado em indícios? Baseado em indícios veementes, graves, sérios, em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal. E no caso de recurso pela defesa, o senhor acredita que o tribunal manterá a sentença? Bem, isso, cada cabeça uma sentença. Lá é um outro juízo. E pela lei orgânica da magistratura nacional, nenhum juiz pode manifestar a sua opinião sobre qualquer processo pendente de julgamento seu ou de um colega qualquer. O senhor os condenou hoje cedo, mas eles ainda estão em liberdade. Por quê? Foi aplicada a lei Fleury? Perfeitamente. Eu facultei aos réus o benefício previsto no artigo 594 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: os réus, para apelarem, terão que recolher-se à prisão, salvo, isto é, exceto, se forem primários e tiverem bons antecedentes. Ora, a primariedade defluiu do bojo dos autos. As folhas penais deles não registraram quaisquer antecedentes judiciários. E os antecedentes, os informes dos autos, em grande parte não lhes desfavoreceram, de maneira que eu concedi a eles esse benefício legal. Uma pergunta que está todo mundo fazendo é por que um crime tão bárbaro foi julgado em juízo singular e não por um júri popular? Pelo seguinte, porque ele foi denunciado, os réus foram denunciados como incurso nas sanções previstas no artigo 219, combinado com 222, 223, parágrafo único, 224, letra A, e 226, inciso 1º. Isso quer dizer o seguinte: o crime de rapto qualificado pelo resultado morte. Então, esse delito é da natureza, é da competência do juiz singular e não do Tribunal Popular do Júri, porque o rapto foi para fins de liberdade, satisfazerem a concupiscência, de maneira que, nesse caso, a competência do juiz singular, juiz togado, juiz de direito, e não do Tribunal Popular do Júri. Agora, se eles tivessem, digamos, ceifado a vida da vítima, para depois, então, satisfazerem a sua concupiscência,
praticarem com ela atos de libidinagem, que segundo Nelson Hungria só um sádico o faria, aí sim a competência seria do Tribunal Popular do Júri. Seria um crime doloso contra a vida. Passados 18 anos, o caso volta às manchetes. Os principais acusados, Paulo Elau, Dante de Barros Michelini e seu filho, Dante de Brito Michelini, são absolvidos pela Justiça. A sentença tem 747 páginas e o juiz concluiu que absolveu os 3 por não existir nos autos prova alguma contra os acusados. Dr. Paulo Copolilo não quis gravar entrevistas por motivos de segurança. Ele explicou reservadamente que levou 4 anos estudando o processo e escrevendo a sentença. O juiz explicou para a imprensa que Araceli provavelmente foi vítima de um crime sexual simples, no qual usaram uma provável dose excessiva de barbitúrico. Todas as investigações sobre o assassinato da menor Araceli Cabreira Crespo estão nestes 29 volumes de aproximadamente 7.000 folhas. Araceli foi assassinada 18 anos atrás e durante todo este tempo, os 3 principais acusados pelo assassinato da menor foram Paulinho Elau, Dante de Brito Michelini e Dante de Barros Michelini. Em 1980, os 3 foram condenados pela Justiça por terem participado do assassinato da menor. Mas apesar da condenação, o caso não parou por aí. A Justiça continuou investigando. E agora, o juiz da 3ª Vara Criminal, Dr. Paulo Nicola Copolilo, concluiu a sentença do caso Araceli. Ele absolveu os 3 principais acusados do assassinato da menor. Estes 29 volumes sobre o assassinato da menor Araceli poderão ser arquivados caso nenhum membro do Ministério Público recorra ao Tribunal de Justiça contra a sentença de Dr. Copolilo. Mas o caso da menina Araceli, que chocou o Espírito Santo, vai continuar sendo investigado pelo próprio juiz da 3ª Vara Criminal. Ele já tem no cartório um outro processo sobre o assassinato da menor que vai ser estudado daqui para frente. Não? Essa fagulha divina que iluminou o nosso juiz, né? Mas todo mundo sabe do peso, né? Que continua ainda, né? Das críticas, né? Que ainda continuam a ser feitas, das ofensas, das agressões. Até minhas netas são agredidas no colégio quando há qualquer desavença colegial pelas suas colegas, citando o famoso caso Araceli. Nos últimos 18 anos, o caso Araceli foi a pedra no sapato da polícia e da Justiça do Espírito Santo. A opinião pública sempre acompanhou tudo muito de perto e com muito interesse. A imprensa também teve papel marcante. Mas apesar de tudo que foi escrito, de tudo que foi dito e da recente decisão da Justiça de absolver os principais acusados, 2 dúvidas ainda ficam no ar. Quem matou Araceli e por que matou? O jornal hoje destaca o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O 18 de maio foi escolhido por ter sido nesta data, há 36 anos, no Espírito Santo, que Araceli não voltou da escola. O crime prescreveu e ninguém foi punido, assim como acontece com tantas crianças que têm a infância roubada em nosso país. E o tempo se passou e, na verdade, hoje se pergunta, pode-se acusar pelos crimes que praticaram? Meio difícil. Você vai acusar baseado em quê? A menina não vai voltar, mas nós estamos falando aqui dela. E ela será motivo de considerações por muitos e muitos anos.
Araceli Cabreira Crespo desapareceu no dia 18 de maio de 1973, depois que saiu da escola São Pedro, na Praia do Suá, às 4h10 da tarde. Ela foi encontrada 6 dias depois. Estava morta e com o corpo em decomposição nesse matagal ao lado do Hospital Infantil, na Praia do Canto. Começava aí o mais misterioso crime já praticado no Espírito Santo. O assassinato de Araceli teve ingredientes que chocaram todo o país. Era uma criança com menos de 9 anos que cursava o primário e foi morta por asfixia mecânica feita pela mão do assassino. Os principais suspeitos eram de 2 famílias ricas e tradicionais aqui no Espírito Santo. O crime virou um livro e a investigação se transformou num processo de 35 volumes e 8.000 páginas. O processo teve idas e voltas. Mais de 300 testemunhas foram ouvidas. Os principais suspeitos apontados pela polícia foram os comerciantes Paulo Constantin Elau, Dante Brito Michelini e o pai dele, Dante Barros Michelini. Eles chegaram a ser presos em 1977. Em 1980 foram condenados. A sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça e o processo passou para o juiz Paulo Copolillo. Ele gastou 5 anos para estudar o processo, escreveu uma sentença de 700 páginas e absolveu os acusados por falta de provas. Dante de Barros Michelini diz que nem conheceu Araceli e que foi vítima de autoridades públicas que se autopromoveram. Aí houve o interesse de pessoas, né, em que não fosse investigado a realidade, aprofundado os depoimentos que já tinha, e sim manter nós na onda, porque assim livrava a responsabilidade de outros prováveis culpados. O senhor disse que nunca viu a menina Araceli e nem o filho do senhor conhecia também. Por que a família do senhor sempre esteve ligada a esse caso? Bem, nem eu, nem meu filho conhecíamos nem Araceli, nem a mãe de Araceli, nem o pai, nem parente, nem coisa nenhuma. Nós fomos ligados por uma notícia que houve num jornal da cidade, de um foca que, por brincadeira de outros colegas, noticiou uma notícia de que eu estaria sendo ouvido no desaparecimento da menina. Aos 20 anos, o caso está para ser arquivado. Não haverá mais punição, nem mesmo que o culpado confesse. Sim, era um trajeto que a gente fazia para encurtar o caminho para ir numa padaria, uma coisa assim, né? E tinha muito mato. Aí para chegar até aqui eu fui seguir os urubus, né? Tinha muitos urubus, então eu vim verificar o que era. Foi quando eu me deparei com o corpo da adolescente. Assim, antes de eu achar o corpo da adolescente, eu me encontrava no bar do finado Seu Altamiro, que era ali na esquina da Cesilau. Então tinha uns policiais com a foto dela, ela abraçada com um pastor alemão, uma menina muito linda. Ela tinha um sinalzinho no rosto, a menina linda mesmo. E eu até falei comigo mesmo, pô, quem dera que eu achasse essa menina. E acabou que mais tarde eu achei o corpo dela, entendeu? E só tinha os braços e as pernas, que ainda dava para identificar, porque o crânio já não tinha carne nenhuma, tinha uma moita de cabelo ao lado, só pele, né? Os urubus já tinham devorado a maior parte do corpo. A princípio não, eu não acreditei. Mas depois foi descoberto que era o corpo da adolescente. Ela estava limpo, só tinha o corpo dela ali naquele local. Foi uma cena muito... É difícil de esquecer, né? Parece que eu estou vendo o momento em que eu encontrei ela. Mas quantos homens não mataram mulheres porque apostaram na impunidade? Em maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo, a menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos, foi encontrada morta, quase desfigurada. Araceli tinha sido drogada e seviciada barbaramente. Os acusados do crime, os milionários Paulo Elau, Dante de Barros Michelini e o filho dele, o Dantinho, foram absolvidos. Testemunhas essenciais ao esclarecimento do caso morreram em circunstâncias sempre suspeitas.